Você está louco para comprar NTNB, IPCA+, títulos do Tesouro? É o país da renda fixa que voltou na tela dos investidores. Pois esse é o nosso assunto do Onde Investir de hoje. Eu vou conversar com alguém que entende muito desse mercado. André, roda aí essa vinheta para a gente ver se é hora de comprar NTNB. Rafael Slot, seja muito bem-vindo aqui ao Onde Investir. É hora de comprar ou hora de vender, Rafael? A renda fixa voltou aos holofotes, né? Mara, obrigado mais uma vez. Há um tempo que a gente não falava, então acho que é bom sinal, né? Se você está chamando, falar um monte de gente. Ontem participei também lá do Genial Analisa, lá o pessoal também de renda variável perguntando sobre renda fixa. Então está todo mundo perguntando sobre renda fixa. Eu acho que na linha do que eu tenho falado, eu acho que se você tem a possibilidade de segurar, se você não tiver a necessidade no meio do caminho precisar se desfazer, né, dos papéis ligados à inflação, quer sejam os papéis, como você falou, do governo, NTNB, ou os papéis de crédito privado, que são vinculados a B, em alguns dos casos, né, CRIs, por exemplo, CRAs, você ainda tem o benefício, para a pessoa física, você ainda tem o benefício fiscal. Eu acho uma hora muito boa, né? A gente andou bastante tempo aí com juro real, o nominal baixo, o real pior ainda, né? E agora você ter juros aí na casa de 5,5 ou até um pouquinho mais, se for um pouquinho mais longo, eu acho que são muito interessantes e a história, né, é favorável. Agora, logicamente que a gente está passando por um momento de Brasil, um momento que vai ser um momento eleitoral, então a gente pode ter um pouco de volatilidade, dependendo do que seja falado pelos candidatos que estão à frente, né? E, além disso, a gente está passando por um ciclo, provavelmente vai passar, né, de aperto monetário nos Estados Unidos, né, a nave-mãe, como a gente gosta de falar no mercado, e aí você também pode ter um pouco de volatilidade. Mas eu acho que quem conseguir ter aquela possibilidade do dinheiro para carregar, eu acho que é uma possibilidade muito, muito boa, seja nas Bs, ou seja nos títulos privados, que você ainda tem um spread, né, uma diferença, né, para correr o risco do papel privado, né, em relação ao título público, e ainda alguns instrumentos que você tem o benefício do imposto para a pessoa física, enfim, como eu falei, CRIs, CRAs, debêntures incentivados, ou até nos próprios fundos, né? A pessoa que não tem capacidade de comprar direto, ela tem a possibilidade ainda de comprar esses ativos via fundos, delegando para um gestor, que é o que, de fato, eu faço ali no dia a dia na Plural. Pois é, você falou um ponto importante, quer dizer, você tem uns juros de 5,5, 6 num título do governo, do Tesouro Nacional, quer dizer, o menor risco de crédito. Aí você tem a alternativa de comprar um título privado, e que pode te dar um ganho maior. Agora, nesse caso específico que você está falando, você ainda tem o benefício fiscal, o que não se pode desconsiderar, porque é um ganho ali atraente que você tem, não precisar pagar para o governo esse ganho de capital aí de 20%, né, que é nas depende da alíquota, né? À medida do tempo que você vai carregando, você vai mudando as alíquotas. No último caso, 15, né, depois de alguns anos. Mas, né, quando você grossar para esse negócio, você vê que é um negócio muito grande. A gente falando de juros, imagino que semana que vem a gente está caminhando para 10,75, que é o consenso de mercado, e o final desse movimento, pelo menos por enquanto, né? O final já foi 3,5, 5, 7, 9, agora a gente está imaginando alguma coisa aí perto de 12, né? O nosso call lá da Plural Genial do professor Zé Márcio, alguma coisa perto de 12,5. Mas que seja perto de 12, né? Quando você grossar e ver aí o benefício, né? Ou na parte mesmo da NTNB, 5,5 ou 5,70, as mais longas, mas quando você põe uma inflação aí, imaginando, sei lá, 4,5, 5, até 5,5 que está implícita, você vê que é um ganho de quase 1,5% a 2% aí a mais, né? Quando você tem esse benefício de imposto. E aí você ainda tem o spread, né? A diferença para carregar um título privado, seja de 50 Bs, 100 Bs ou 150 Bs, dependendo aí do nível de risco que a pessoa queira correr. Então você ainda tem uma gordura boa, né? E aí começa a chamar a atenção das pessoas. Quando a gente começa a falar de taxa nominal aí 12, 13, 14, né? Aproveitando um título privado, aí começa a ficar muito interessante, né? E é isso que eu acho que a gente viu no final do ano passado, ali naquele último trimestre, um pouco desse movimento, né? O pessoal que veio, né, depois ali da Covid, né, do estouro da Covid ali em março,
o pessoal, né, a gente teve um movimento muito forte no mundo todo, né, dos tesouros, muita, né, a liquidez, uma injeção de dinheiro muito grande e os juros muito baixos. A gente viu uma corrida, aí falando de Brasil, a gente viu o pessoal comprando muita bolsa ou muita coisa alternativa, próprios fundos imobiliários, e aí você vê esse movimento aí já, né, com a perspectiva desse juro mais alto, nominal e real, no último trimestre, você já vê um movimento da pessoa física procurando, de fato, esses títulos, quer seja via fundo ou seja nos títulos diretos, nas mais variados, né, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures incentivados, CRIs e CRAs. Então você vê um movimento muito grande, realmente, ou os próprios títulos públicos, você vê um movimento realmente muito grande para esses tipos para esses instrumentos, né? Ou quer seja direto, quer seja via fundo. Então, de fato, a gente tem visto, e agora, nesse começo do ano, a continuação desse movimento, acho que do último trimestre do ano passado. E para gestor de fundações, por exemplo, gente que tem carteira de previdência, é um momento particularmente interessante, porque essa turma sofreu ano passado, né? Sem dúvida, né? Com as metas autoriais, que normalmente são mais altas, quando você tem essas Bs muito deprimidas, como a gente tinha, certamente é difícil. Eles não têm o benefício, quer dizer, eles já têm o benefício natural, então para eles o spread desses papéis que eu falei da pessoa física, algumas vezes interessa, algumas vezes não interessa, eles têm uma preferência muitas vezes pelo próprio título público, mas sem dúvida para eles melhorou bastante para conseguir cumprir meta autorial, né, nesse nível já de juro que a gente está vendo na curva, né? Que historicamente é uma oportunidade para você travar um juro mais alto, né? Quer dizer, imaginando que lá na frente as coisas voltem à normalidade e esses juros ali vão ter que dar uma cedida, não é isso? Isso está na própria curva, né? Quer dizer, você tem na de B mesmo, mas na curva pré você vê que o pessoal já imagina que depois da eleição, você tendo os candidatos, né, caminhando para o centro, a gente está muito polarizado, mas caminhando para o centro, né, e respeitando a âncora fiscal, sem nenhum tipo, assim, vamos dizer assim, de coisas muito heterodoxas, você já vê que depois, né? Depois da eleição, você já tem alguma coisa na curva precificada de que você vai ter, né, muito provavelmente, algum corte de taxa de juros, né? Então, realmente, acho que tem dois movimentos, né? Esse que você está falando é um movimento muito interessante, que é a possibilidade desse, você está falando de NTNB, né? Desse juro real fechar, e aí quanto mais longo for o papel, se de fato isso acontecer, você pode fazer um ganho de capital, mas também tem aquele cara que não tá, né, que não vai sair no meio do caminho, ele não está preocupado com ganho de capital. Foi o que você falou, ele vai travar, se ele não precisar mexer no dinheiro, ele vai travar um juro real muito, muito interessante do ponto de vista histórico, aí 5,5, eventualmente até se for mais longo, 5,70 e tudo mais. É bastante interessante, sim, inclusive dado ao passado recente que a gente viu essas taxas muito, muito, muito baixas. Então, de fato, é uma diversificação interessante esse nível de juro real, sim. Obviamente que no curto prazo, como eu falei, com os movimentos que a gente que deve ter e pode vir a ter e pode até surpreender nos Estados Unidos, e talvez aí uma campanha eleitoral, né, com alguns tipos de declarações que possam trazer volatilidade, a gente pode ver isso aí, sei lá, mais perto do 6 ou até passar esse 6, mas historicamente, dentro de um nível, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar de normal, mercado prever normalidades é difícil, mas dentro de um ambiente pós-eleitoral, de respeito a disciplina fiscal e um mercado americano, né, que consiga domar essa inflação, que ela seja, né, tem um aumento muito agressivo de juros, muito mais do que já está precificado, eu acho aí que você tem uma possibilidade, inclusive, não só de carregar, mas eventualmente fazer um ganho de capital, se esse juro real, de fato, vier a fechar, né? Ou se você quiser ir num pré, né, que aí, enfim, aí por volta ali de 11,5, dependendo do lugar da curva, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você também tem essa possibilidade, né, se as coisas, vamos dizer assim, acalmarem, né, depois do período eleitoral. Na pior das hipóteses, ele trava um fluxo de pagamentos durante um tempo. Quer dizer, e com a curva fechando, quer dizer, com juros
caindo, ele ainda pode ter um ganho de capital, como a gente já viu isso acontecer. Claro, a gente já viu em vários momentos. Títulos, essas NTNs-Bs, a gente já viu ter ganho num ano de 50% simplesmente nesse movimento de fechamento de taxa, né? Claro. Agora, como você falou, quer dizer, você pode ter uma volatilidade, mas se não houver uma ruptura, né, quer dizer, uma disruptura assim, do ambiente de negócios, de como a gente está, enfim, se não tiver uma quebra de regras, alguma revolução, a tendência é que não tenha muito espaço para subir, porque, como a gente estava falando, quando chega num patamar, o investidor institucional entra comprando, porque é uma forma dele cavar a meta dele, né? Historicamente, esse nível de 6 é um nível psicológico muito, muito forte, historicamente. Uhum. Mas vamos. Aí a gente tem que olhar. Eu, particularmente, acho que a gente fez um movimento muito grande. A gente saiu de 2 e a gente vai terminar, sei lá, 12, vamos chutar 12,5, né? Que é o call lá do professor Zé Mar. É um movimento muito grande, né? Apesar de. Vamos ver como é que isso impacta. A gente já para esse ano, provavelmente a gente vai ter um crescimento aí, né? Próximo de zero, negativo, marginalmente positivo. Então você já tem um efeito muito grande. Mas, de novo, a gente tem que olhar exatamente o que você falou, se a gente vai ter alguma coisa de ruptura de troca, né? Foi muito importante o conceito do teto dos gastos, quer dizer, se esse ano a gente já teve algum tipo de ruído, né? Ano passado. Vamos ver como é que isso vai ser comportado para frente, mas isso se mantendo, ou a disciplina fiscal se mantendo, eu acho que você já teve um aumento muito, muito expressivo. Se a gente não tiver nenhuma grande novidade indo lá dos Estados Unidos, né, algo realmente muito, muito, muito diferente, eu concordo contigo. Acho que se você tiver né, uma coisa mais vindo para o centro, uma coisa mais tranquila, é bem provável que a gente veja taxas menores lá para frente. Acho que essa é a expectativa. Mas, de novo, o investidor não precisa necessariamente que essas taxas venham a fechar. Quer dizer, se ele carregar até o vencimento, comprar algo em 2026, 2028 ou até mais curto, ele vai ganhar, como você falou, a inflação desse período, mais esse juro real, que é bastante bom. Então, como diversificação, eu acho muito interessante, quer seja o título do governo ou um título de crédito, ou um fundo de crédito que ele queira terceirizar, privado, ou, como eu falei, esses instrumentos com benefícios e os fundos que também te tragam benefícios, eu acho que é uma diversificação muito, muito interessante nesse nível de taxa. Historicamente, são níveis muito bons, né? Os títulos do Tesouro, eles são muito competitivos por conta do risco que é o Tesouro Nacional. Mas, claro, nos títulos privados, você tem esses títulos incentivados que, na partida, já tem um ganho bem interessante e, além disso, eles têm um prêmio. Nos títulos incentivados, a gente tem LCI, LCA, a gente tem debêntures incentivadas, CRIs, CRAs, né? Agora, o título privado, ele exige que você tenha um profissional ali fazendo uma certa análise, né? Porque alguns são melhores que outros, você tem que entender o risco de crédito, enfim. Claro. E por isso que eu estou falando, assim, quem tem capacidade de analisar, ou nomes muito óbvios, relativamente mais tranquilo. Aquela pessoa física, aquele cara que não é profissional de mercado e que não tem, pode ser até uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física, mas que ele não tem capacidade de comprar, que a pessoa jurídica não tem o benefício, aqui a gente está falando de títulos com benefício. É legal que ele realmente terceirize para um gestor e já tem fundos específicos para todos esses instrumentos, né? Então... Você é um especialista em risco privado? Você faz a gestão de um fundo de risco de crédito? Sim. Na grade nossa lá de renda fixa, a gente tem bastante fundos que carregam uma parcela importante de títulos públicos, mas também de títulos privados, sem dúvida. E como é que você vê esse mercado hoje? A gente tem ofertas boas, tem títulos bons hoje nesse mercado? Tem ofertas boas, o mercado também já precificou, né? O mercado de crédito privado, diferente dos outros mercados. A gente teve no final ali a Bolsa sofrendo, né? O mercado de câmbio também está sofrendo, mas o mercado de título privado não, né? Ele sofreu muito ali em março de 2020, ele teve uma abertura de spread muito relevante e acabou dando muita oportunidade, né? Participei de vários calls naquela época, falava da qualidade dos papéis, que se a gente não tivesse uma bagunça total na economia, que ainda bem acabou não acontecendo, a gente tinha muita oportunidade. Então esse mercado, desde ali de abril, do meio de abril de 2020, ele vem operando super bem e ele está basicamente perto do raio desse movimento iniciado ali. Então, o mercado está bem, performou muito bem, os fundos de um modo geral performaram muito bem
e você ainda tem um certo spread, né, mas obviamente muito menor do que a gente viu há quase 2 anos ali, quando estourou a crise do Covid. Mas você ainda tem boas oportunidades. Uma coisa bacana também, né, falando para a pessoa física ela participa muito das ofertas 400, né? O fundo, as ofertas 476 que são mais restritas, eles podem mostrar e ter a participação de menos, né, investidores, ela acaba vindo muitas vezes, num primeiro momento, mais para os investidores, né, institucionais, né, que tem um tamanho maior e que conseguem fazer, né, preencher essa oferta. Então, isso também é uma possibilidade boa, né? A pessoa física ela acaba tendo a oportunidade de participar de algumas ofertas que ela só vai participar num segundo momento, né? Quando aí vai a mercado. No primeiro momento ela fica restrita e depois ela vai ao mercado. Então é uma possibilidade boa dela participar também. Muitas vezes as ofertas 476 têm um prêmio interessante, um pouquinho melhor do que as ofertas 400, né? Não é via de regra, mas vez ou outra você tem uma possibilidade aí de ter um spread a mais, né? Dentro dessa taxa nominal já boa, do benefício eventualmente fiscal do papel, e ainda um spread, uma diferençazinha ainda um pouquinho maior em algumas emissões. Então, essa é a vantagem, né? Não só essa de terceirizar, de ter algum profissional vendo isso para você, e também, eventualmente, como você estava falando de ganho de capital, muitas vezes o mercado fecha, né? Ou você quer evitar um problema, alguma coisa que mudou. Quer dizer, o profissional está olhando esse tempo todo, então ele também pode gerar. Isso é uma coisa que a gente faz muito lá na Plural, acessar o mercado secundário e muitas vezes realizar o lucro e muitas vezes sair de posições que eventualmente mudaram as condições, né? Alguma coisa que a gente, na nossa primeira análise, saiu diferente e a gente conseguir sair rápido, né? Esses mercados melhoraram muito a liquidez nos últimos anos. Todos eles, né? CRIs, debêntures incentivados, mercado extrema, melhoraram demais a liquidez. Debêntures incentivados sempre foi muito bom, mas o mercado de CRI, com a participação desses fundos institucionais ao longo dos últimos anos, aí deu uma melhorada boa o mercado secundário de CRI. E agora, com esses FIAGROS, é bem provável que esse mercado de CRA também ganhe uma atração boa. Vai melhorar bastante. Esse mercado, quer dizer, com a queda na taxa de juros, quando a gente viu aquele período ali de taxa de juros bem baixa, isso deu liquidez para o mercado privado, né? De crédito privado, acabou ganhando uma liquidez porque o pessoal foi atrás de prêmio, né? O pessoal foi atrás de ganhos ali, enfim, de títulos que tivessem um rendimento maior, e isso acabou fomentando ali a liquidez desse mercado, né? No segundo momento, sim. No primeiro momento faltou liquidez ali em março, né? Que foi até... O movimento não foi um movimento de crédito, né? A abertura dos fundos de crédito privado foram muito mais um movimento ali de liquidez naquele primeiro momento. Depois o mercado conseguiu se ajeitar relativamente rápido, não teve nenhum grande problema de crédito, né? Os fundos passaram, né, ilesos. Obviamente que você teve uma marcação a mercado, mas depois, né, quem não sacou conseguiu, né, recuperar esse dinheiro ao longo do tempo, vamos dizer assim, né? Você não teve nenhum grande evento de crédito, que era a grande preocupação, né? Se aquele primeiro momento ia ter um grande evento de crédito, não teve. Você pode ter tido um ou outro papel, mas muito, muito específico, mas os fundos passaram, em sua grande maioria, né, ao longo do tempo, recuperando aquele primeiro movimento, mas depois sim, depois lá, 3, 4 meses depois, os bancos mesmo vieram buscando esses papéis com mais risco, e depois o mercado como um todo. Alguns fundos também se aproveitaram, até fundos que não eram de crédito, né, se aproveitaram daquele primeiro momento de uma certa falta de liquidez, mas depois a liquidez foi voltando para o mercado, e principalmente os papéis incentivados operaram muito melhor em termos de liquidez do que os convencionais. Então o mercado de debêntures incentivados, dentro da crise ali, ele teve mais liquidez, ele teve uma participação melhor do que o mercado de debêntures convencionais. E o mercado de CRI, ele foi melhorando muito, porque eu faço gestão também dos fundos imobiliários de valores imobiliários. Então, fundo de CRI, fundo de cotas de fundo. Agora a gente também está olhando para esse FIAGRO para fazer gestão do CRA. Esses fundos de CRI, que ele vem com essa roupagem, a grande maioria deles de FIIs, né, que operam em bolsa, eles cresceram muito. Quando a gente começou a fazer a gestão do fundo de fundos lá em 2013, você tinha 60%, 70% dos fundos eram lajes corporativas em fundos totalmente passivos. Hoje, a maior parte do IFIX, né, do índice de fundos imobiliários, você tem uma parcela de fundo de crise gigante. Então, essa participação desses fundos institucionais trouxe uma
uma liquidez para o mercado de cripto também que a gente não tinha anos atrás. Então, e os fundos também de debêntures incentivados, participação própria das pessoas físicas comprando direto seus debêntures incentivados, a gente vê uma participação muito, muito grande. Então, esses mercados melhoraram muito a liquidez. Obviamente, muito longe de liquidez de bolsa, mas a liquidez desses ativos foi muito boa, inclusive na crise. Talvez nos primeiros dias não, mas os produtos incentivados tiveram uma boa liquidez, inclusive na crise. Rafael, o nosso tempo está acabando. A gente vai voltar. Eu vou voltar. Você vai voltar o ano inteiro aqui, né? Porque renda fixa está na pauta esse ano, né? E a gente vai falar muito sobre essa questão que você passou aí, que é a marcação a mercado. Muito investidor perde dinheiro e deixa de ter ganhos expressivos porque não conseguiu entender ainda a marcação a mercado, né? Enfim. Isso é complicado. Por isso que eu falei, normalmente, que existe uma sugestão, é legal a pessoa comprar com aquela renda que ele não vai precisar ao longo do tempo, né? Porque aquilo que você falou, você já viu muitas vezes esses títulos, né? Você falou da NTNB, fecharem e você ganhar um bom dinheiro. Isso pode acontecer e aí a pessoa pode eventualmente sair, né? Ganhou 10, 20, 30%, ele pode sair, pode achar que já fez um ganho expressivo e não quis. Mas tem um movimento contrário, né? Quando os juros acabam abrindo por alguma situação, seja local do Brasil, ou seja do mundo como um todo, e você acaba, se você precisa sair no meio do caminho, você acaba podendo perder dinheiro. Então a renda fixa fica mais parecido com uma renda variável, né? Então, se você precisa sair no meio do caminho. Então, assim, se é que existe uma boa sugestão, separa uma grana, já que essa taxa é interessante, eu concordo com a tua afirmativa, separa uma grana que você tenha pelo menos uma boa convicção que você não vai precisar mexer. Se você precisar mexer, às vezes acontecem imprevistos na vida e você acaba mexendo. Mas já de D0, se você olhar aquela grana e falar assim, essa aí eu não vou precisar mexer, só numa situação muito, muito diferente do que eu estou pensando, e aí realmente você tem taxas boas e você carrega até vencimento, você não precisa levar eles até lá longe, né? Esses títulos de 40, 50, mas de repente um 26, um 28, sei lá, um 30, se a pessoa tiver essa capacidade de segurar aí por 8 anos, é muito interessante. Então eu diria isso, quer dizer, vai investir nesse tipo de título, tenta olhar aquela grana que você não vai precisar no curto prazo se tudo ocorrer de maneira que você está planejando. E concordo bastante contigo, as taxas estão bastante boas nesses níveis para quem quer carregar, seja título público ou título privado, para quem entende, ou terceirizado na mão de um gestor, se você não tem essa capacidade de fazer essa análise para os títulos privados. O Rafael, eu fiz uma entrevista uma vez com uma fonte que eu tenho nessa área de renda fixa também, e ele comprou, na época ele estava comprando IPCA, e já houve esse tempo, IPCA mais 8, uma coisa assim. Sim, a gente claro. Já viveu um tempo assim. Claro. Ele comprou para os filhos dele. E falou, vou manter, era um título longo, ele falou, mas tudo bem, é para eles, né? Então, você garantir 8% real ao ano, fantástico. É lindo. Só que no meio do caminho, como você falou, esse juro fechou muito, então teve um ganho de capital. Esse aí ele pode eventualmente querer sair. Absurdo. Aí ele foi, vendeu. Essa é a dúvida boa, a carteira. Essa é a dúvida boa. Se o ganho é de 8 para 3, para 4, aí você, quero ficar continuando 8 porque eu quero deixar para os meus netos, meus filhos, ou quero sair porque eu quero fazer isso. O problema é o contrário, se esse negócio vai de 8 para 10. E aí, eventualmente, no meio do caminho, o cara precisa sair. E aí a conta não fica tão boa, entendeu? Isso pode acontecer, né? Imprevisível. Por isso é importante saber se vai precisar sair ou não, né? Tem que olhar quem a carteira toda. O mundo de Covid, né? Quem imagina que todo mundo ia para dentro de casa, o mundo inteiro, uma doença que ninguém sabia o que é, quer dizer, então você tem eventualmente, tudo bem que a última aconteceu há 100 anos atrás, mas você tem essas coisas menores aconteceram, né? MERS, bem localizadas, mas dessa magnitude, a gripe espanhola tinha 100 anos, né? Mas eventualmente você tem coisas imprevisíveis. No mercado você tem um de imprevisibilidade, né? Por isso é importante você olhar a sua carteira como um todo, né? Porque você pegar todo esse dinheiro e colocar nesse ativo, tudo bem, tá lá, ele vai te render 8% ao ano real. Só que, e se você precisar de um dinheiro de emergência, a sua carteira tá toda nele, aí você não tem por onde se mexer. Por isso é bom carregar caixa, aí já é uma outra cabeça, né? Aí a gente já tem um título pós, ou um fundo que a gente tem lá, o Yield, que é um fundo D0, que basicamente tem título público
pós, entendeu? E aí, ou Tesouro Direto pós, entendeu? Essas coisas que aí você, né, tem uma previsibilidade muito maior, né? Não é 100%, a gente teve, até brinco, em 2020 ali um pouquinho, essas LFTs também sofreram um pouquinho, mas aí já é a raridade da raridade. Normalmente você tem uma previsibilidade quase em 100% dos casos. Então, Rafael, por isso que é bom ter um gestor, né? Ter um profissional olhando isso para a gente enquanto a gente isso. fica... Eu acho também, mas eu sou conflitado. Valeu, muito obrigada, viu, pela sua participação. E agora em 2022, Rafael, a gente vai se ver mais, hein? Uma boa. Estou sempre à disposição, Amaro. Um prazer. Um tempo que a gente já não se falava. E, pô, obrigado pelo convite e vamos nos falando aí. Obrigada. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Você que ficou com a gente aqui até agora, ó, atenção, né? Todo domingo a gente está aqui, então você manda as suas dúvidas, o Rafael vai voltar mais vezes, é renda fixa, é imóveis, no próximo domingo a gente vai falar sobre imóveis, enfim, se tiver dúvida já manda para a gente, fica aqui com a gente neste final de domingo, até o próximo.